Olá a todos vocês, aqui é a Márcia da Play to Learn Jogos Educativos. Para quem me conhece, né, eu desenvolvo e fabrico jogos educativos para ensinar inglês. E então os jogos são uma das paixões que eu tenho na vida. Tem várias outras e uma delas eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, que é a leitura. Se eu virar essa câmera aqui, vocês vão ver que desse lado tem uma estante repleta de livros, na minha casa tem outro, lá no fundo tem mais, são muitos livros. É uma paixão que eu trago comigo desde muito pequenininha. Minha mãe diz que eu aprendi a ler bem pequenininha, rabiscando no jornal. Então a família recebia o jornal e depois que eles liam, eu ia brincar com o jornal. Então, e eu percebo que atualmente tem famílias que incentivam a leitura e tem famílias que não incentivam a leitura. Então, este primeiro vídeo tem por objetivo mostrar para vocês quais são as vantagens do seu filho, da sua filha ler. Ler por prazer, ler porque a criança quer descobrir o que é que aquela história vai trazer para ela, né? O que aquilo vai acrescentar na vida dela. Isso é muito, muito importante, né? Que a criança queira ler. Então, depois eu vou fazer outros vídeos falando como é que os pais podem trabalhar com isso. Mas esse vídeo especificamente é para falar sobre as vantagens. Eu separei 12. Vamos lá. A primeira é: a leitura melhora a nossa capacidade da escrita. Com certeza, quem lê vai escrever textos melhores. E escrever textos é importante para tudo na vida. A gente está escrevendo a todo tempo nas redes sociais, né? Para o mínimo, né? Mas quando você vai trabalhar, você tem que escrever um e-mail. Se você quer passar no vestibular, você tem que saber fazer uma boa redação. Então, a base da boa redação, da boa escrita, é você ter lido bastante e sempre ler. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que aumenta o nosso vocabulário, permitindo que nos expressemos melhor. Eu fico imaginando agora que todo mundo fica usando os emojis, né? E aí a gente simplesmente substitui as palavras por emojis. Mas se eu ler, eu vou ter um vocabulário melhor, eu vou saber me expressar melhor, eu vou saber argumentar melhor. E como isso é importante na nossa vida. O terceiro item é que aumenta a nossa cultura geral. Por quê? Porque eu vou ler livros. Se eu tenho essa paixão por ler, eu vou ler livros sobre, não só sobre o Brasil, mas sobre outros países, ou sobre, não só sobre a minha cidade, mas como é que são os costumes, como é que é a cultura das outras cidades. Então, eu começo a ampliar os meus horizontes no que diz respeito à cultura geral. O quarto item é que possibilita-nos formar opiniões sobre diversos assuntos. Porque se eu não leio, eu sei sobre os outros assuntos através do que eu ouvi falar. Então aquilo já passou pelo crivo, já passou pela opinião de uma outra pessoa. Se eu sei ler, eu vou direto à fonte, eu vou às fontes e aí eu fico muito mais livre para eu poder formar a minha própria opinião. O quinto item torna-nos mais criativos e estimula a nossa imaginação. Que delícia, né? Agora me veio à mente livros que eu lia, né? Muito antes de existir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu li os livros do Monteiro Lobato e imaginava como é que seriam as personagens e os lugares. E depois você vê aquilo criar vida, né? E a descrição foi tão boa que muitas vezes o que você imaginou é exatamente como a pessoa caracterizou, ou não. Uma grata surpresa foi no livro do Harry Potter, né? Quando foi lançado, eu li o livro já em inglês, e depois, quando foi lançado os filmes, eu também fui ver, e aí muitas das coisas que a gente tinha imaginado era exatamente como a pessoa, como o diretor retratou no filme. Então, mas isso a leitura faz com que a gente imagine muitas coisas, né? Você vai lendo e a sua mente vai imaginando, vai trabalhando. O sexto item é que amplia a nossa visão do mundo.
Então imagina só, ler o Harry Potter. Você imagina, quer dizer, é uma visão do mundo que você não imaginou. Aí você vai ler a história real, né? Harry Potter não é, mas uma história real de um outro livro. Então você vai tendo várias histórias, né? O seu mundo não é composto só daquilo que você vive. Você consegue ter experiências outras. E isso é muito importante. Incentiva a reflexão. Porque nos livros tem vários personagens que fazem coisas certas, que fazem coisas não tão certas, que agem de maneira muito legal ou que não agem de maneira muito legal. Então, tudo isso vai nos levando a uma reflexão. O que é bom, o que não é? Será que se alguém fizesse isso comigo, eu ia gostar? Então também é melhor eu não fazer isso com as outras pessoas, né? Só tô dando asas aqui à minha reflexão. Então a leitura incentiva a reflexão. O 8º item, desenvolve a nossa capacidade de argumentar. Porque se eu não tenho argumentos, né? Se o meu conhecimento é limitado, eu não tenho como argumentar. Eu vou falar porque sim, porque não. Agora, se eu tenho mais embasamento, se eu tenho mais leitura, se eu tenho mais conhecimento, fica muito mais fácil para que eu possa elaborar um argumento e discutir com alguém ou mostrar qual que é o meu ponto de vista. O 9º item, estimula o pensamento abstrato. Por quê? Porque na leitura você vai ter que imaginar, né? Ele te leva muito a elaborar o pensamento abstrato. Não é só aquilo que você vê, não é só aquilo de concreto que você vê no dia a dia, né? Você dá asas à sua imaginação. E aí isso se reflete, né, na criatividade também. Permite o 10º item. Permite que nos confrontemos, nossos pontos de vista com o autor. Muitas vezes a gente pode concordar com o autor ou muitas vezes a gente pode discordar, mas eu só vou ter esse parâmetro se eu li alguma coisa. E o 11º item, estimula a nos confrontarmos com nossas emoções. Quantas vezes a gente está lendo um livro e aquilo bate tão fundo na gente, né? Bate forte ali e te toca alguma emoção sua. E muitas vezes pode ser alguma coisa que não estava resolvida, que estava resolvida. Então, aquilo traz à tona as suas emoções e permite que, se você queira, que você possa trabalhá-las, que você possa conversar com alguém. Muitas vezes é através da leitura que a gente vai trabalhando as nossas emoções. E o 12º item da importância de lermos, melhora cada vez mais a nossa capacidade e velocidade de leitura. Anteontem eu fui fazer um teste, né? Renovar minha carteira de motorista depois de sei lá quantos anos, né? Acho, não sei se era 30 anos antigamente que eles davam pra gente. E aí eu vi que é dado um certo tempo, é claro que é dado muito tempo, né, para que você realmente responda aquelas 30 perguntas, mas eu respondi assim, rapidamente, né, sem ter me preparado, sem ter estudado. Então, a interpretação de texto e o quanto isso é importante quando você está fazendo uma prova, né? Você não tem todo o tempo do mundo, se de repente é um concurso ou é um vestibular, então você fica mais rápido. Quanto mais você ler, mais rápido você vai ficando. Então, meus queridos e minhas queridas, esses eram os 12 itens que eu queria passar para vocês da importância de incentivarmos as crianças a ler. Quais seriam os benefícios, né, das crianças lerem? Pelo que vocês viram, são muitos e muito importante. Eu vou gravar outros vídeos falando como incentivar a leitura e depois como trabalhar os livros lidos com os seus filhos. Eu espero que vocês gostem e acompanhem os outros vídeos no canal da Play to Learn no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve. Se você curtiu, se você gostou, aperta aí o coraçãozinho. Se você não gostou, diga também, é importante o seu feedback sobre esse vídeo. Muito obrigada!